Eu tô à Vamos. disposição. Na hora que quiser, eu posso Vamos? começar. Vamos, então. Procura ler com uma voz mais pausada, enfatizar os pontos fundamentais. Isso é importante, viu? Vamos lá. Então, falar então de reação terapêutica negativa é falar das vicissitudes da clínica do supereu. Uhum. Nem Freud, nem Lacan recortaram com clareza o perfil conceitual do supereu, Sim. mas temos elementos não só de nossa experiência pessoal, como de progressos teóricos, para recortar esse fenômeno estritamente ligado ao encaminhamento do processo da análise, o qual, como sabemos, tem o seu correlato nos roteiros da demanda. Quer dizer, trata-se de uma clínica que privilegia a transferência. É, portanto, do percurso da transferência e de seus avatares que vai se tratar este comentário. Para iniciar, o fenômeno Uhum. é destacado por Freud, o fenômeno da reação terapêutica negativa, é destacado por Freud em 1893 com o termo de autopunitivo. E, posteriormente, em 1914, no comentário que ele faz do Homem dos Lobos, ele fala de uma reação negativa passageira. Em 24, no Ego e no Id, ele recorta o termo reação terapêutica negativa, definindo o fenômeno como um piorar ao melhorar no tratamento. Uhum. Essa última definição permite inferir que se trata de um fenômeno produzido, um efeito da análise. Não é, portanto, para Freud, uma contingência, mas uma resposta inevitável que aflora no tratamento desde o seu início, mas que toma características definidoras no final da análise. Uhum. Sim. A Marta Herrez vai dizer que gozo, castigo, culpa e luto revelam a imanência desse fenômeno no tratamento. Só um segundo, José Mário. Há que enfatizar que, quando você cita a Marta Gerês, é um livro muito conhecido pelos analistas mais antigos, que se chama A Voz do Supereu. E é um livro sensacional. Ela vai Precioso. trabalhar Freud, né, e Freud e Lacan Lacan. o tempo todo. É um livro, acho que Precioso. talvez A dos gente poucos. usou no nosso cartel, não usou, José? Sim. Eu acho que a gente deu uma passagem por ele. Deu, Eu deu. li, há 2 anos atrás, eu dei um curso sobre esse livro, eu li ele quase todo, quase Nós, até o final. nós Até ficamos 2 anos amarrados com esse livro, Simil. exatamente. E aprendi muito, hein, com isso, porque Também. ela é genial. E ela E ela esteve no esteve no Brasil. Rio. Não, Não, ela esteve aqui em esteve em Brasília. Brasília também. Esteve no Rio, 2 dias com ela, foi Não, em maravilhoso. Brasília também. Nós levamos É, ela. Eu me é, lembro, Brasília, eu ainda não tinha nascido aqui me na lembro aquele restaurante que a gente foi jantar com ela. É um restaurante muito bom, mas numa proximidade de uma rua, de um bairro, de uma rua, com muita frequência de prostituição, não é? Você lembra, Zé Mário, em Brasília? lembro. E ela muito engraçada. Ela
Ela é da Argentina, lá de Córdoba, se não me engano, uma pessoa simples. É um livro fantástico, A Voz do Supereu. Vamos lá, continua. Então, ela vai dizer, Releia só esses 4 tópicos que você então, nomeou. ela vai dizer que gozo, castigo, culpa e luto revelam a imanência desse fenômeno no tratamento. Freud vai dizer que em toda doença, entre aspas, sintoma, submetida a uma análise, há um ganho primário, que está na origem do agravamento do sintoma, que eclode exatamente aí onde se produz um declínio do sofrimento. Trata-se, portanto, de um paradoxo com que todo analista se depara ao conduzir uma análise. Pois Isso é fundamental, é poder entender isso, porque é o fundamento, o cerne da, da condução de uma cura, né? De um tratamento, sim, da sim, direção. É exatamente, um ponto paradoxal que toca na exatamente, divisão do sujeito, né? Quer dizer, exatamente. E pois como não. é que o analista lida com essa divisão? E isso é muito frequente na relação médico-paciente, não é? O sujeito, às vezes, vai com uma questão, um problema, um sintoma, uma doença, e o médico prescreve, não é? Todo o encaminhamento do tratamento, ele prescreve, e o sujeito não responde, né? Então, se irritam os médicos ficam irritados. Mas como que não está respondendo de forma positiva se eu estou prescrevendo de uma forma bababá, bababá, babá, não é? É, E aí que existe o inconsciente, existe o que é paradoxal. é, O sujeito não está não respondendo por um capricho, por exemplo. É sim, algo que o transcende. que é Conti- estrutural Continua, na própria análise. continua, por favor. Então, trata-se, portanto, de um paradoxo com que todo analista se depara ao conduzir uma análise, pois Uhum. a reação terapêutica negativa pode ser considerada um dos obstáculos mais renitentes ao processo analítico como tratamento. Para Lacan, a reação terapêutica negativa faz todo analista transitar por uma aporia ética, que consiste no seguinte: por que um analista levaria o tratamento até sua piora, até um ponto de fracasso, se ao processo da análise caberia a pretensão de reduzir o gozo do sofrimento? Essa é a aporia ética que pela qual o analista transita. Lacan, então, vai enfatizar as premissas freudianas que se referem justamente a essa necessidade de estar doente que aparece na reação terapêutica negativa. Daí a necessidade de esclarecer a dinâmica e a causalidade desse fenômeno. O que é, então, para Freud uma reação terapêutica negativa? Ele fala disso, primeiramente, no capítulo 5 de seu texto de 1923, O Ego e o Id, onde a reação terapêutica negativa é esboçada no plano moral por se tratar de, citando Freud, um sentimento de culpa que encontra sua satisfação na doença e não quer renunciar do castigo de padecer. Uhum. Há aqui uma distinção que Freud faz claramente: sentimento de culpa barra satisfação no castigo de padecer. Freud Uhum. acentua a oposição. O sentimento de culpa é mudo. O paciente não se sente culpado,
mas sim doente. É como se dissesse assim, no que diz respeito à culpa, o sujeito não tem consciência, ele Não, sofre os efeitos, né? sim. Explica melhor isso que você falou da coisa, a questão muda. Ô, Porque Simil, esse é que o vai descer. é, é na verdade, a questão da culpa muda, ela é uma dimensão da culpa, segundo a Marta Reis, a leitura dela, com a qual eu concordo, que, que é ligada ao pulsional e que não se metaboliza no Édipo. Ela não passa pela equação edípica. Ela passa ao largo do Édipo, vai direto no pulsional. É uma culpa do real, que vem do real, ao invés de passar pela experiência simbólica e imaginária do Édipo. Ela diz que tem a ver com a entrada no campo da linguagem diz respeito ao supereu estrutural. Exatamente. A identificação Ela paterna. fala de dois supereus. Ela fala que é o resto, né? É o resto O que. supereu que é estrutural, que diz respeito à entrada na linguagem, e o Sim, supereu que é herdeiro do complexo de Édipo. exatamente. Exatamente. O primeiro E- supereu, ele é esse que impõe ao sujeito ou a lei ou a lei. Não tem como, para ser falante, há que se assujeitar à ordem significante. E isso não é recalcado, a verdade é essa. Isso Sim, não sofre efeito do recalque. O que sofre efeito de recalque é o superior secundário. exatamente. Então, o sentimento de culpa é mudo, né? O paciente não se sente culpado. E aqui tem uma coisa que eu andei pensando que está muito próximo da clínica da psicossomática, né? Sim, Você vê que o paciente psicossomático, ele não se sente culpado de nada e nem subjetiva nada para ele. Ele curte a doença, né? Ele adoece e quer uma resposta na relação com o analista, de alguma maneira, impossível de ser dada pelo analista, né? Porque ele quer uma resposta médica, mas não Alô? reconhece, mas não reconhece. Tudo, terminei de assistir a série agora, eram 17. Simil, Mas olha, eu foi li no, eu li no impressionante. Eu não vou seminário nem dizer nada 5. para você depois assistir. Oi? Agnei, Muito incrível, viu? Meu Deus. A Agneide podia desligar o Aí, microfone aqui. Agneide, fala. desliga aí o microfone. Tem um microfone ligado aí, gente. Mirela, a minha colega da faculdade, que Oi, trabalha na casa de, Ô, alô, atenda o Agneide, na telefone farmácia de ligado aí. manipulação, ali vizinho lá. Agneide, Aquela de gordinho Agneide, branco. microfone. Pronto, Gente, pronto. quem está no Ela quer comando saber se pode você tem desligar. horário no dia verdade. 21 à Quem tarde. criou a sala Desliga o pode telefone desligar. dela, Ana. Alexandre, desliga o telefone dela, Alexandre. O host pode desligar. É, para fazer um passeio com o pessoal da farmácia. Eita, Cuidado com o que você vai falar, Agneide. Jesus, à tarde. À tardinha. pelo Mas e amor de aí, gente? E aí? E aí? Pronto, mas de qualquer forma, eu vou mandar Ô, gente, alguém podia o mandar seu um contato WhatsApp para para ela. ela. Ô, Alexandre, desliga esse telefone Azar, aí, ó. você não consegue, não? Você não não, é eu não, Porque administrador? você eu diz a não. ela o Quem que horário, é acho que o, quem que era é até o bom esse host horário. dessa reunião? É o Alexandre? Eu acho que é o É, Alexandre. naquela farmácia de Felipe, a Então é ele, manipulação. ele pode desligar. Cadê? Ali perto daquele cara. Ah, é difícil. Não, porque eu disse que tinha valores por pessoas e tinha valor por horário. Vou mandar uma mensagem aqui. Aí eu não disse. Manda Ela uma não tá mensagem para essa Agora, criatura, pelo amor de Deus. Estou tentando eu ligar vou para mandar ela. o contato. Tem o celular Aí dela. Marco.
Peraí, tem uma Estou pessoa me tentando ligando, Ana. ligar Depois para eu ligo para ela. você. Ive, Deixa eu ver tenta quem é. desligar ela aí. Você é o host? Não pode Alô? mudar Oi. ela. Alô, quem tá falando? Caso de Oi, remover Eva. ela da Liga o reunião. microfone seu, por favor, que nós estamos ouvindo todos os seus segredos aqui. Ai, desculpa. Não, tudo bem, faz parte. Nada, tchau. Pronto, Não, não é tudo bem. Resolvi. Bom, então não se trata então, não, continuando, não se trata então de declarar ou padecer uma culpa, mas de satisfazer o castigo de padecer, presentificando uma satisfação inercial. Um ano depois, em O Problema Econômico do Masoquismo, Freud ressalta uma satisfação do sentimento inconsciente de culpa, reação que pode declinar caso o sujeito sofra uma grande catástrofe pelo império do destino. Simil, Freud, diga. essa última aí, por que que isso pode declinar? É porque aí ele já se sentiria suficientemente castigado, é essa a leitura? Exatamente. Já recebeu o castigo da vida, do destino, né? Então, ele não Paguei minha precisa mais, conta. ele não precisa mais de um complemento de doença para manifestar a sua necessidade de castigo, né? Freud, É interessante, só um segundo, Zamar, por favor. É interessante que Lacan ele trabalha esse ponto em vários momentos do seu ensino, não é? Ele trabalha esse momento, Eu li no essa Seminário passagem 5, Nazário. Eu li no no Seminário Seminário 5, 5. mas tem uma fala dele num congresso que ele vai chamar de Real Simbólica Imaginária, em 1953, que ele vai dizer o sujeito, no âmbito do sofrimento, no âmbito de uma análise, ele prefere a culpabilidade, ou seja, o sentimento inconsciente de culpa, craseado à angústia. Por sim, quê? Porque no sentimento inconsciente de culpa não há mudança de discurso. O sujeito fica ruminando, remoendo, não é? Essas questões de gozo, não é? E de autopunição, etc. e tal. E a angústia não. A angústia propõe, leva o sujeito a uma possibilidade de mudança de discurso. Porque no próprio Norbert Romiano, depois ele vai mostrar que a angústia é quando o real emerge sobre o imaginário e abre a porta para o simbólico. Então, há uma mudança de exatamente, discurso. Não é? sim. Isso é interessante o que você falou, Nazar, porque mais na frente, quando Lacan apontar uma direção possível para o manejo desse fenômeno, ele vai falar disso, que é tentar trazer, negociar com o analisante, com o discurso do analisante, um retorno ao amor de transferência, trazer de volta a transferência. E é interessante como o analista irá intervir em termos de uma intervenção, de uma interpretação, de uma pontuação, quando surge essa situação. Vamos fazer uma pequena parada aí para trabalhar esse ponto que é a condução na clínica, na transferência. Como é que o analista opera nesse momento? Porque há uma ordem lógica, eu diria assim, racional, clássica, positivista, que remeteria a uma ordem lógica de que como é que a gente poderia propor essa ordem? Contrapondo a uma ordem analítica, né? Que leve em conta esse ponto paradoxal, em termos da intervenção do analista. Então, o sujeito ele vem e traz o sofrimento, né? Ele apresenta o sofrimento, não é isso?
mais falado, né? Falado. Ele apresenta algo que ele pode falar no plano ali da condução, ele pode falar alguma coisa desse sofrimento. Como é que Sim. se propõe a intervenção do analista? Mais na frente ele vai dizer. Se você quiser a resposta agora, eu Então posso. então Tem vamos uma continuar. pergunta, Mais Nazar, na frente ele vai falar sobre isso. deixa A eu fazer Marta, uma pergunta aqui, Simil, para o Nazar, especificamente. Bom, enfim, mentira, para quem quiser falar. Algum de vocês atende uma estrutura perversa, né? E se seria esse um grande empecilho, né? O perverso não tem culpa, né? Como é que funciona isso com o perverso? eu discordo que o perverso não tenha culpa. Hum, O que ocorre é que ele tem uma montagem sintomática mais eficaz, porque ele induz, o perverso explora mais a questão do gozo, mas do gozo do outro, gozo no outro, aliás, né? Ele faz o outro gozar. E é nesse sentido que ele se desfaz de uma eventual reflexão sobre o seu próprio envolvimento nas questões subjetivas dele. Ele tem uma culpa, sim, mas é uma culpa bem mais defendida do que o neurótico, né? Você Principalmente está o neurótico. dizendo que a culpa no perverso, o valor dessa culpa está mais próximo disso que a gente chamou de o supereu estrutural, sem efeito do édipo. É isso que você está Exatamente. falando? É isso que eu estou falando, sim. No sentido de que ele não é propriamente a culpa muda, como ela está. No Porque neurótico. ela está colocando A culpa a muda é do reação. neurótico. Não, veja bem. A reação terapêutica negativa é a culpa muda, porque é a culpa do real, que vem do real, diretamente do real, e ela não se manifesta no campo dos significantes. Agora, já a culpa, o sentimento inconsciente de culpa, que é a Isso é descoberta efeito do édipo. esse é do ético. Esse sim é a culpa do neurótico. Entendi. Esse que é a culpa do neurótico. Agora, já o perverso tem esse sentimento inconsciente de culpa, só que de alguma maneira ele se defende dele por alguma razão, por alguma manobra que ele faz, que é própria do sintoma da posição do perverso diante do outro, diante do gozo do outro. Eu não sei se isso responde ou se esclarece. Sim, Mas Simil, vamos lá. posso fazer uma observação em relação ao perverso? Por favor. Se o sintoma de perversão é tão eficiente, como ele viria a nos ver, certo? Ele não tem realmente uma razão, porque ele não sofre, porque é muito eficiente, mas concordo que ele tenha o sentimento de culpa no inconsciente, mas só que ele sabe se defender. Seria Sim. isso, Simil? É muito comum. Como é que é seu nome mesmo? Nina. Nina, é muito comum. Aliás, nós, analistas, sabemos disso. São muito poucos perversos que frequentam o consultório do analista. Certo. A perversão, digamos, no sentido forte da palavra, né? Porque todos nós temos fantasias perversas. Mas o perverso, como estrutura, como estruturação, certo. ele não procura analista. É muito claro. raro. Esse é o meu ponto. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo, se vocês me permitirem, um exemplo clínico. Quando eu trabalhava no Senado, teve um sujeito que era muito importante lá
na hierarquia do Senado, diretor-geral, não sei de quê, que frequentava esses rituais sadomasoquistas que existem por aí. Vocês sabem que existe, né? Eles se associam para exercer um gozo, né? Entre eles, né? E isso quem falou foi o próprio paciente. Que eu fui então, a parceira dele não suportou o arranjo e denunciou ele à polícia. Então, ele foi, abriram um processo administrativo contra ele e eu fui o psiquiatra encarregado de avaliá-lo. E foi assim que ele estava desabado, né? Porque o arranjo sintomático dele A não deu fantasia certo. perversa. A fantasia perversa. Exatamente, exatamente. E aí ele chorava, então eu descrevi o que eu vi, o que eu escutei, e esse processo administrativo correu. Ele foi, na verdade, foi lá no Senado, não aconteceu nada. O que ocorreu é o seguinte, é que seria o caso aí, o único ponto possível de você capturar um perverso numa análise é nesse ponto em que o arranjo dele se desfaz. E aí pinta a angústia. Porque a questão da angústia no perverso, ela é também tamponada. Porque não há possibilidade. E aí demarca o limite dele de suportabilidade numa análise. É o que Exatamente. nós temos publicado no Dizer, um caso clínico belíssimo de um psicanalista francês que diz que mostra, né, que o perverso fica numa análise até onde trabalha as questões neuróticas. Há um dado momento em que ele vai embora. Sim. Quando chega no ponto do... Ele não entrega esse objeto de jeito nenhum. Exatamente. Mas então, existe na reação terapêutica negativa um chamado ao castigo e ao padecimento. A irrupção de um imperativo impossível de gozo superegóico que revela compulsão à repetição e inércia pulsional. Insistência em uma satisfação que irrompe para além de todo o desejo inconsciente. Para além de todo o desejo inconsciente. Irrompe no real, o qual, como tal, é tramitável somente como insatisfeito, o desejo, evidente. Sim. É, então, um fenômeno que insurge contra o amor de transferência e contra o inconsciente, sendo para Freud um fragmento da consciência moral remisso à tramitação inconsciente e está elevada à gula masoquista. Freud dirá mais a propósito desse intramitável, afirmando que não é possível harmonizar o sentimento de culpa, nem a culpa inconsciente, com a necessidade de castigo do padecer. De onde se pode concluir que na reação terapêutica negativa não se trata primordialmente de culpa, mas do exercício mútuo e estranho da pulsão de morte. Eu achei isso, viu, Tereza? Importante a partir do que você falou, porque a culpa tem ela tem um espectro, né? E esse espectro que escapa justamente a essa simbolização, né? Através do Édipo, por exemplo, é justamente esse exercício mudo e estranho da pulsão de destruição. Freud vai dizer
no egnoide que a disfusão pulsional recorta a culpa muda, a pulsão de morte. A pulsão de morte, ela é, em alguns momentos da clínica do obsessivo, e principalmente na melancolia, há uma desfusão pulsional. Isso. A pulsão de morte comparece pura, e essa pureza da pulsão de morte vinda do real é que se manifesta através de uma culpa muda, porque não tem significante, não tem o que dizer dela. Não tem significante, mas o sujeito foi marcado pela letra. Sim, A sim. questão é essa, o sujeito foi Mesmo marcado porque- pela letra, mas essa letra, né, que é o suporte material do significante, justamente, ela fica ali como um reservatório afetivo, Sim. digamos assim. E que alimenta a compulsão à repetição. Exatamente. Por Exatamente. isso ela pode passar sem recalque diretamente, né, para o Sim. sujeito na passagem ao ato. Porque ela é um registro, é uma marca, né, um registro que não sofre ação do significante, é sem lei. Exatamente. Eu queria saber, Teresa. Isso que eu queria saber. Porque ele fala lá no Seminário 5 de uma tendência suicida, Isso. né? Sim, Dessa reação. sim. Eu queria ver qual é o limite ali. Como é que a gente pode identificar que o cara vai É mais grave ou não? exatamente, vai ficar ali no padecer, ou ele vai, não sei se a palavra é essa, deslizar para uma tentativa de passagem ao ato. Isso aí, a escuta é o treino da escuta que faz você entender, né? Porque a função do analista, aí, no meu entendimento, porque a gente não tem que ficar prestando atenção no enunciado, no que o sujeito está dizendo. Mas todo suicida, né, ou potencialmente suicida, ele dá indícios, né? Sim, sim. Ele dá indícios, vários indícios. Porque ele mesmo não é consciente, né? Muitas vezes ele não é consciente de que esse voto mortífero está presente ali. Sim, exatamente. Ele não se dá conta, mas ele vai, no encadeamento da fala, ele vai dando sinais de que alguma coisa ali não está se sustentando, ou melhor, não está sustentando o sujeito. É o sujeito que chega com dificuldade de falar, ou que começa a dizer que a vida não está tendo muito sentido, que ele não acha graça em nada, que ele se sente, por exemplo, como eu escutei de um jovem, se sente assexuado, que ele sabe que ele não é assexuado, mas ele não tem vontade de investir em ninguém. Que ele escuta as pessoas, ele vai nas festas, mas ele está ali, mas não está ali. São vários enunciados que apontam para esse, digamos assim, para esse desinvestimento libidinal do mundo. Sim. Mas no padecer. Eu acho paradoxal, porque, de fato, a pessoa que tem uma tendência suicida, mesmo que de maneira sutil, vem falando no enunciado, mas aí até eu achei paradoxal o contrário, porque nas 3 experiências em que pessoas que eu acompanhava se suicidaram, na verdade, parece que aí é o contrário, em vez de ser uma resposta terapêutica negativa, assim, né, uma reação terapêutica negativa, há uma certa melhora. E o que fica mudo
é justamente isso que mesmo claudicante vem comparecendo antes. Os três casos, e até escutando os familiares depois, né? Depois do ocorrido, né? Poxa, mas ninguém suspeitou, a pessoa estava melhor, acolhendo, né? Quem estava Estava ali nos... melhor para ter coragem de passar ao ato. Eu Mas acho, É muito comum quando o é sujeito está com medicação. o ato do suicídio que chega ao seu fim, normalmente eu acho curioso, porque aí ele é mudo, ele é silencioso. É sim. silencioso, O ato é exatamente. silencioso, e É isso, isso. isso que eu acho que é um paradoxo. Enquanto a pessoa talvez esteja falando, mesmo que de maneira claudicante, e aí é o paradoxo por quê? Será que a gente Exatamente. fica numa posição de hipervigilância? Como que seria um analista nessa posição de hipervigilância, de alguma tutela, de algo Não, que mas eu também... acho que essa não é a posição do analista. Não, sim, sim. Hipervigilância, não. Mas cabe ao analista escutar, né? Porque é um discurso sem palavras que aparece ali, Por né? isso, Eu tive essa experiência já em algumas ocasiões, sobretudo com jovens, com jovens. É um discurso que vem, o sujeito está desinvestindo, claramente desinvestindo do mundo, ele vai retirando, né, o seu investimento do mundo, ele vai se colocando numa posição fechado em si mesmo. É muito comum isso, Ah, olha só, muito escutando, comum. escutando isso aqui, dá uma sensação de que aquele sujeito que vai suicidar, ele vai suicidar de qualquer forma, porque Não foi dito, obrigatoriamente. não, foi dito aqui antes, né, que essa culpa, ela é um anteparo para não angústia. Concordo, né? E aí, tá. E aí, quando falar, quando está melhorando, né, que seria trabalhando essa culpa, esse anteparo para a angústia se desfaz e a pessoa tem essa coragem, né, de passagem ao ato. É assim, e aí, né? Isso é muito comum com paciente com uso de antidepressivo. Uhum. O que eu já escutei uma vez, né, em um dos casos, né, depois, que era uma psicanalista e tinha uma psicanalista conhecida em comum, né, uma vez foi que, assim, se não fosse a análise, isso já teria acontecido antes. Então, mas aí, Ana Amélia, me vem um pouco o que você trouxe, assim, será que talvez seja isso? A análise não como garantia, mas como um espaço que Uma possa, aposta. uma aposta de um Espaço prolongamento de fala. e de um tempo maior. justamente porque a análise oferece essa possibilidade de dar fala. Exatamente. Porque Mas que não impediu. a Mas que oposição aí, não a meu ver, continua sendo a ideia da culpa muda. Alguma coisa, você mesmo falou, né, Felipe, que é uma coisa silenciosa, né? É um ato Exatamente. silencioso, mudo, Exatamente. mudo, É a incidência, eu entendo como uma incidência da letra sem borda. embora, assim. Posso? Então, Eu tenho. vamos lá. Algo está marcado, que a gente não pode, só um instantinho, a gente não pode esquecer que o Lacan tira a conceituação da letra, ele tira do texto Ego e o Id. E ele vai dizer que o id é o reservatório dos objetos, né? Que o sujeito desse reservatório de objetos é que vai, pelo privilégio de uma incidência repetitiva, algo se marca para esse sujeito, que é a letra. Por isso que ele vai dizer que a letra é o suporte material do significante. Tem a ver com o campo dos afetos, tem a ver com Lalande, justamente, né? Tem a ver com Lalande. Então,
A letra, ela não sofre ação do recalque, ela passa direto, né? Sim. Uma certa experiência do sujeito já falante, algum fato na sua vida resgata como uma memória, porque é isso que eu chamo de memória, resgata como memória isso que não teve a ação do significante, que não caiu sob a chancela do significante. Por que isso é importante? Porque quando você coloca no campo dos significantes, há sempre a possibilidade do remetimento de um significante para outro. Quando você tem a letra numa insistência ali, né, o tempo todo, claudicando no discurso, é algo que o sujeito não tem como nomear, não tem palavras, ele só sofre os efeitos no nível do Sim. corpo, no nível do afeto, dessa Exatamente. incidência, né, insistente para ele, né, que tem a ver com angústia, justamente. É isso exatamente que angustia. A angústia não tem nome. Vamos em frente. Eu gostaria de ir um pouco mais à frente, porque nesse texto aqui, uma coisa que me intrigou muito, né, é justamente essa questão que o Nazar colocou, né? O que o analista, qual que é o lugar que o analista é colocado nessa história aí, e qual a possibilidade, qual a esperança possível de intervenção do analista para tirar o sujeito dessa posição, porque a Hereza vai dizer que a reação terapêutica negativa é um checkmate à análise. E é evidente que o analista pode antecipar esse checkmate fazendo alguma coisa. Vamos ver aqui. Não se trata, no caso, de falta de vontade de se tratar, mas o obscuro exercício de uma vontade masoquista disposta a não condescender ao desejo do outro. Apesar da hesitação de Freud de abandonar a culpa como causa da RTN, no esboço de psicanálise, sua obra final, ele especificará que a necessidade de castigo como culpa muda é o obstáculo fundamental da RTN, que bloqueia toda tramitação possível pela rota do desejo, o que torna ineficaz qualquer intervenção do analista. Daí ele convocar, só para terminar, Nazar, aqui, daí ele convocar o analista a desmontar, isso é Freud, tá? Pouco a pouco, esse super-eu hostil, levando o analisante a negociar a partir do desejo, fazendo condescender a necessidade de castigo, de padecer, até a culpa consciente ou inconsciente, que é um recurso que possibilita restabelecer a demanda. Em outras palavras, o analista, nessas circunstâncias, ele está sendo tirado do jogo, ele precisa restabelecer a demanda. Assim não. É a posição que fica, né? Chega lá, Nazar. Então, tem alguém falando aí. Eu não estou gostando dessa minha voz. Nezir, Agora, É difícil de Onesia, desliga o seu microfone. a Lúcia. Mas não tinha, não cheio de laranja, cheio de cereja e Onesia, desliga o celular, o microfone. desliga isso. bom, Então, a questão. Está com o microfone ligado, Onesia. Tá falando aí, por favor. Oi. o que eu anotei disso aqui, Nazar, é o seguinte: essa convocação à culpabilização, eu coloquei culpabilização aqui entre aspas, do
analisante como estratégia de retomada do empuxo da análise, quer dizer, o que na verdade ela está dizendo é que o sujeito que está nessa posição reativa, terapêutica negativa, ele está fora da demanda e ele precisa ser reconvocado à demanda. Mas ele só pode ser reconvocado a partir do sentimento de culpa. E aí tem uma coisa que o Lacan vai dizer lá na frente, que ele chama de assentimento subjetivo, que é a responsabilização do sujeito com relação ao fato em torno do qual a culpa se estabelece. Não sei se isso esclarece para vocês. Mas eu vou continuar lendo, porque o texto é muito interessante nessa parte. Parece Essa convocação... ótimo. Primeira inversão, né, que Freud faz com o Dória, no sentido, né? Exatamente. Essa convocação à culpabilização do analisante como estratégia de retomada do empuxo da análise aparece aqui como um paradoxo ético, se não refletirmos sobre qual a verdadeira finalidade dessa intervenção. Parte-se, então, da constatação do funesto prognóstico da RTN no destino de uma análise, se reconhece o verdadeiro campo minado que ela representa no tratamento, pois ela pode conduzir ao fracasso e à piora aí mesmo, onde parece triunfar e permitir uma melhora. Ela supõe, para o analisante, um efeito terapêutico impossível de suportar, distanciando-se, por exemplo, da transferência negativa. E aqui é uma coisa muito interessante isso. Distancia-se da transferência negativa, pois a transferência negativa lança como saldo o ódio, que, sendo uma paixão humana, mesmo na sua virulência, mantém a transferência, com pulsação e fechamento do inconsciente, o que é uma vicissitude da demanda transformada em resistência. Enquanto que na RTN opera, como diz a Marta Herez, uma resistência à resistência da transferência, que paralisa e deixa em suspenso a sustentação transferencial, que tem como saldo um nada inercial e silencioso. É bem dramática a situação que ela descreve. A RTN, para essa autora, é um checkmate para a psicanálise, para o qual é preciso estar alerta, pois ela espreita nas vicissitudes da transferência como uma resposta inevitável em toda análise. Ela instala o mal-estar no tratamento, na medida em que é um piorar ao melhorar, assentado no gozo, fazendo do masoquismo o estatuto fundamental do sujeito e da necessidade de castigo sua oferenda sacrificial à fatalidade letal do pai. Nela, segundo Lacan, a vida não quer se curar. E esse seria um ponto que, para alguns, desacreditaria a descoberta freudiana. Mas para ele, para Lacan, que a reconhece como maldição assumida, ela é o eixo que permite trabalhar o tríptico castração, desejo, gozo, via sintoma e fantasma, mas também abrangendo o luto e a questão do final de análise, que obviamente não se pode omitir o masoquismo como inscrição fundamental do outro, que revela o gozo imposto na alvorada da constituição do sujeito, o rastro do pai, isso que a Teresa falou aí, a marca da estrutura como tal. Partindo então da essa parte aqui que eu achei mais importante, partindo então da afirmação freudiana no ego e no id, de que o superego é cultura pura da pulsão de morte, resultado de uma desfusão pulsional
que gera como resto esse inassimilável e intramitável característicos da natureza do núcleo do superego, e levando em conta o caráter demonstrativo da reação terapêutica negativa com presença mortífera desse superego inercial, isto é, a presença dessa necessidade de castigo como expressão da culpa muda na postura sacrificial da vida que não quer se curar, resta-nos refletir que alegações possíveis restam ao analista ante esse paradoxo ético de oferecer uma resposta ao risco de fracasso da análise conduzida por ele, propondo uma culpabilização do analisante, na forma de sua responsabilização subjetiva. Eu lembro, uma vez, aqui conversando com a Tereza, sobre uma questão qualquer, e o que eu falei para ela, alguma coisa assim, você me desculpa, Tereza, por isso, e me perdoa por tal. A Tereza falou assim, te desculpar eu não desculpo, não. Mas perdoar eu perdoo. Então, eu lembrei dessa conversa, porque, na verdade, é um paradoxo, né? Na verdade, o que o texto está dizendo aqui é que o analista, de alguma maneira, tem que culpabilizar o analisante nesse contexto da reação terapêutica, né? É um fenômeno que está ocorrendo, ele tem que intervir de alguma maneira, culpabilizando o analisante, mas na forma de uma responsabilização subjetiva. Sim. Manobra que corresponderia a um corte e esvaziamento da coisa. Isso não é a própria. Poderia pensar que é o inconsciente como algo de não realizado e se construir isso, então, numa análise, né? Que seria a letra está lá, mas não está significada. Então, seria uma manobra de construção. Pode ser isso. O que Lacan vai dizer em 1950, no seu texto Introdução Teórica às Funções da Psicanálise em Criminologia, ele propõe não desculpar o paciente numa análise, quando introduz o conceito de assentimento subjetivo, aludindo tanto à responsabilização do sujeito na falta, como àquilo que se pode vislumbrar de gozo do crime. A partir dessa manobra, podem emergir os modos do sujeito na barganha e administração de um gozo que lhe é próprio e que poderá ou não abandonar durante a aposta no tratamento. Assim, a culpabilização no tratamento, se percorrida pelas sendas do fantasma, permite espreitar o gozo do sacrifício da culpa muda, culpa no real. E a partir do amor feito causa, negociar com o desejo e o gozo. É assim que eu li a manobra do analista de trazer de volta o analisante ao amor de transferência. De alguma maneira, ou seduzindo ele, ou alguma coisa, eu não sei como é que cada um faria a sua maneira. Mas o desafio é esse. O analista saber que com essa reação terapêutica negativa, o analisante corre o risco do suicídio, ou então corre o risco de ruptura da análise, mas que é possível, de alguma maneira, intervir, trazendo de volta a transferência amorosa. Mais uma vez, eu acredito que o amor salva. Você me fez lembrar Posso fazer uma pergunta que eu queria fazer anteriormente e não pude? Faça, Diga, querida. Nina. Ok, obrigada. Ok, so, o negócio é o seguinte, eu quero esclarecer essa dinâmica que leva ao suicídio. Por quê?
o suicídio seria como é que se diz? O ponto final do castigo, né? Se existe essa... A teoria diz sentimento de culpa inconsciente e a satisfação no castigo de padecer, porque quando você se suicida, vamos dizer assim, você para com esse padecimento, certo? Então, ou se você toma, vamos dizer, um antidepressivo, você também para com o sofrimento. Então, muitas vezes, pacientes meus recusam tomar antidepressivo exatamente porque existe uma satisfação nesse padecimento. Agora, o suicídio é a mesma coisa. Você para de padecer. Então, é isso que eu não entendo como é que um paciente desse, que demonstra esse sintoma em particular, levaria ao suicídio. Não entendo. Pode explicar, Simeão? Bom, eu não. Imagina se eu conseguiria explicar o suicídio de toda Não, forma. porque De toda forma, o que existem, eu quando as acho que pessoas a estão... questão do ato. Porque Deixa houve eu, uma deixa, deixa eu discussão há comentar. pouco Porque tempo aí, o suicídio é uma passagem ao ato. É uma passagem radical ao ato. É uma renúncia, na verdade, à vida. ao padecimento, à satisfação. A satisfação do padecimento. Agora, Mas ele fala também de que existe uma coisa de não querer ter nascido, de achar que não merecia ter nascido. Exatamente. Ele fala sobre É uma isso. renúncia. É É uma o renúncia, pecado uma negação É o da original. vida. castigo máximo, é o castigo máximo. Pecado É aquilo que original. Lacan disse. É a vida que não quer se curar. Certo, eu entendo. Ok. Então, não é uma satisfação que tenha que ser levada assim, de uma forma crônica, certo? É uma satisfação que o sujeito tem uma intenção de terminar essa satisfação, porque o que o sujeito quer terminar é a satisfação de padecer. Mas essa palavra satisfação é boa? Aqui fala em necessidade. Eu acho que satisfação talvez não seja uma boa palavra. Mas está escrito aqui: Aonde? satisfação no castigo de padecer. É esse o ponto, é esse o ponto. Masoquismo. É claro que tem um gozo. Viu, Nina? A satisfação aí, a satisfação que você está falando é equivalente ao gozo, né? O gozo... Não sei, mas está escrito aqui satisfação. Gozo masoquista. Mas a equivalência do gozo. Diga, querida. Não, o que eu fiquei pensando é sobre essa questão de responsabilizar o sujeito no lugar da culpa. Também é uma atribuição amorosa de potência, né? No momento que o analista transferencialmente acredita que ele possa se responsabilizar enfim, por aquilo que está o angustiando, né? E que ele está angustiando. Sim. Eu acho que é uma aposta que o analista pode fazer porque, na verdade, a aposta do analista ela é irrelevante se o analisante não apostar também. Isso. Entendeu? Porque ele tem que... O que é, na verdade, essa culpa muda, senão uma forma de dizer, isso não é comigo. Isso. Não, isso. É uma desimplicação subjetiva. Uma desimplicação do sujeito em Exatamente. relação a ele mesmo. E aí a palavra implicação, Tereza, a palavra implicação é melhor do que a responsabilização. Porque o analista tem que fazer novamente o analisante se implicar com o contexto subjetivo
que ele está sofrendo no nível da culpa muda. E tem uma Para poder questão, falar dessa culpa. O que tem que uma é? questão que eu estava querendo colocar, só um instantinho, Simone, tem uma questão que eu quero colocar, que eu acho que é importante, a propósito dessa problemática da culpa, né? Que diz respeito na situação do suicídio, né, ou das ideias de suicídio, que são muito comuns na adolescência. Eu tenho me impressionado muito com essa recorrência nos discursos dos adolescentes. A morte fica do lado assim, do sujeito, né? Para uns mais, para outros menos, mas é a questão do corpo. Porque o que a letra marca é o corpo. Claro que o corpo significante, o corpo, a gente pode entender de várias maneiras, mas essa sensação de se ver despossuído do corpo que o sujeito conhece Sim, é fonte de extrema angústia, sim. né? E quando há uma relação ao outro muito frágil, né? Esses sujeitos correm mais o risco de uma passagem ao ato. Sim. Uhum. Né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente trabalha muito pouco a questão do corpo real. E eu acho que, na nossa contemporaneidade, isso é um assunto extremamente importante. Que ideia de corpo, né, o sujeito tem dele mesmo? Sim. Entende pelo seu corpo próprio, que é óbvio que é circunscrito pelos significantes mestres que lhe são que o constituíram enquanto tal, né? Que ideia de corpo que o sujeito tem dele mesmo? Eu escuto muito isso com as minhas pacientes com distúrbios alimentares, é muito comum esse Tereza, sentimento de não ter um corpo, ou e não os ter um corpo cortes? que acha que deveria ser o seu. Os cortes, talvez, sabe como os adolescentes se cortam? Se cortam. Para não E se matar, para não passar o ato. Certo, teria a ver com isso, então, que você está falando, né? Sim. Certo. Cada vez que a Tereza fala de letra e da diferença de memória e lembrança, aí sempre fica mesmo essa coisa do inconsciente como não realizado, e é isso que é feito, me parece, numa análise. É construir uma história, óbvio, dentro da cadeia do sujeito, que faz sentido para o sujeito, no tempo lógico do sujeito, mas seria realmente, talvez, seja isso, né? Olha só, eu recebi, Da eu estava até construção de uma comentando. lembrança a partir de uma memória. Opa. Eu só queria fazer um apontamento, uma observação, é voltar ao ponto colocado. Vamos supor, não é? Imaginar o dia a dia da condução de uma cura, de uma análise, não é? Direção de tratamentos, essas coisas. Quer dizer, isso é povoado pela fala do analisando, e logicamente que o sujeito ele é batido, né, pelos significantes, as formações do inconsciente, e aí entra a história do só depois, do tempo, ele só vai ver depois, ou como num grupo de analítico, uma escola, uma instituição, surge um fato, alguém faz uma apontação, um apontamento, e um outro que está ainda um pouco adormecido, que não está ainda mais afeito ao despertar do real, ali ele diz, eu não havia pensado nisso. Bom, então tem um andamento, vamos descortinar, um andamento de uma análise, não é?
O analisando, ele traz as suas inibições, sintomas, angústias, suas dores. E começa, então, a surgir nesse cenário as repetições. E por trás disso tudo que o José Mário brilhantemente está trazendo, tem a questão crucial de Freud, de uma análise, de uma psicanálise, das compulsões à repetição, que Lacan vai trabalhar o gozo a mais. Esse gozo residual, resiliente, que fica ali mantendo. Teresa falou da questão da letra, porque o significante é como se o significante parisse a letra, né? Aquilo que resta do significante cai e formula o inconsciente. Então, há ali as repetições. E aí o sujeito chega sempre reclamando de uma mesma questão. Todo o processo de análise, durante anos, é sempre uma mesma questão. E aí ele cai, não é? Ele é batido, não é, por uma situação das formações inconscientes, ele cai num ponto onde ele começa a se recriminar. Ele cai nesse ponto. Quais as palavras que você colocaria aí, Zé Mário? Essa necessidade de punição, de se queixar, de se autorrecriminar. Então, ele formula no plano manifesto uma razão consequencial. Então, eu caí nesse ponto da necessidade de sofrimento, onde ele se queixa disso ou daquilo, e aí é bonito, porque isso vai falar do si mesmo, quando Lacan diz o psicanalista se autoriza por si mesmo, do si mesmo de cada um, aí tem caranguejo, escorpião, tem cobra, lagarto, tem tudo nesse ponto. Que, no decorrer da análise, cada um, à sua maneira, isso é o singular, vai formular os seus traumas a partir disso que Teresa falou, os significantes que marcam, que constituem o sujeito, o enxame, né? o SU. Então, nesse ponto, ele busca sempre uma razão consequencial, ação, não é? Eu estou nesse ponto, eu caio nesse ponto, novamente eu caí nesse ponto, em função disso que eu fiz. E, às vezes, o analista cai nessa. Não é? Ele cai nessa nas suas intervenções. Isso é uma maneira de escamotear o real. Não é? Do sujeito adiar cada vez mais essa implicação. Isso que é da ordem da ética, responsabilidade. Ele vai se responsabilizar, se implicando cada vez mais naquilo que ele se queixa, daquilo que ele sofre. Então, a intervenção no dia a dia, esse dia a dia, uma sessão, outra sessão, uma situação. O sujeito leva, ele coloca, não é? E espera, certamente, Uma crônica. Ele espera uma intervenção, uma pontuação. Há que haver, penso eu, uma intervenção que remeta a uma inversão lógica. E isso no dia a dia, para que o sujeito se alimente e se fortaleça e possa cada vez mais reduzir-se só depois, ele poder construir o antes ainda, não é? Que numa análise mais avançada, ele vai construir a certeza, diferente da certeza do psicótico ou do neurótico, a certeza antecipada. Esse tempo ele reduz cada vez mais. Ele consegue se antecipar, mas pagando um preço. Ele paga o preço de se responsabilizar daquilo que ele se queixa. Então, essa intervenção do dia a dia, essa pontuação, pode criar uma maneira do sujeito trabalhar consigo mesmo uma reversão lógica. Não é porque eu fiz isso que eu caio nesse ponto de ficar me lastimando, me recriminando,
que são repetições contundentes do dia a dia. Então, o analista vai poder mostrar que há uma necessidade, não é? Inconsciente, não é? De punição, de culpa, de castigo, uma coisa severa, porque o que a Solange apontou do Seminário 5, o suicídio também aí é colocado como uma metáfora, não é o suicídio da passagem ao ato quando o sujeito se identifica com o objeto, não, que está lá no Seminário da Angústia. Não é? Ele diferencia act out e passagem ao ato. São formas, né, do dia a dia. O sujeito vivencia suicídios, né? O suicídio, por exemplo, como uma forma de perder tempo na vida, né? Perder tempo na vida é a frase que o Zé Mário leu do Lacan, como é que é, da vida? A vida deixa A de... vida que não quer se curar. Que não quer se curar. Quer dizer, há uma perda de tempo, ele fica ali. Então, é porque há uma necessidade inconsciente de sofrimento, de culpa, de padecimento. É isso que gera os fatos que leva à repetição, à queixa, as queixas que ele leva à análise. Essas queixas, elas não são a causa desse ponto. É esse ponto, não são esses pontos de que eu mereço sofrimento na medida em que eu me vejo numa posição de degradação, não é? De necessidade de punição, de autopunição, é que gera os fatos que eu levo para a análise, os fatos que eu crio na realidade, os fatos que me levam a errar, não é? E não acertar o verdadeiro tempo do despertar, do meu inconsciente. Esse ponto do dia a dia, que são os elementos da subjetividade que vai criando, né, o meu dia a dia. Não são os acontecimentos que me levam a esse ponto. Está correto ou não? Estou errado? Certo. José Nazar, você respondeu a minha pergunta. Muito obrigada, porque não é o ato do suicídio, é o desinvestimento do mundo, a destruição crônica, certo? A criação, as fantasias de destruição que você leva à análise. Esse gozo, né, que fica ali, esse que o Lacan vai chamar de gozo a mais. Né? Quer dizer, não é o ato, não é o suicídio, porque seria totalmente uma contradição, porque o importante é padecer. Obrigada. E como sujeito, cada um, à sua maneira, isso é singular. É isso que está nesse livro belíssimo da Catherine Milhaud, A Vida com Lacan, que ela vai falar de uma frase do Lacan em 1975 sobre o que importa a partir da regra fundamental das associações livres, é que das questões, das particularidades, possa emergir algo de singular. O analítico é quando emerge, e sempre emerge, não é? Quando há associação livre, isso que é da ordem do singular. Então, não é porque eu fiz isso que eu caio nessa situação de me culpabilizar. É porque há uma necessidade de eu me culpabilizar, de eu me castigar, na medida em que eu me vejo como uma criança má, uma criança ruim, que merece, não é, que sofrer nessa posição, é que cria os fatos que eu levo no dia a dia. E o analista tem que estar atento na intervenção. Porque... uma criança punida, que é o desejo da mãe, né? Que ele, sob a perspectiva dele. Aí é de cada um, não é? De cada um na relação como se deram os acidentes. Né? É isso que vai constituir o que é o singular, não é? A historicidade. Mas o que me chamou a atenção, Nazar, nesse texto enfim, desses textos que eu li, porque esse texto é meu, mas foi tirado de vários autores, inclusive de Lacan. É essa ideia que ele tem do assentimento subjetivo do gozo do crime.
É preciso que o analisante, para ele se curar da culpa, digamos, ultrapassar a culpa e assumir a posição desejante, é preciso que ele faça o luto desse crime cometido, né? Porque é sempre um crime. Afinal de contas, o ódio, O ódio desejo. original da castração com relação ao pai é o quê? É uma O, fantasia de morte com relação ao pai. a Camila Esse, botou aqui o crime e castigo. Os dois desejos fundamentais do inconsciente é o quê? É o incesto e o assassinato do pai. exatamente. É Tá. nesse sentido que o Lacan propõe como crime esse assentimento, quer dizer, o sujeito assumir que viveu essa experiência e, a partir daí, negociar com com a interdição, por exemplo. Essa. Agora, para fazer isso, é preciso que ele retorne ao campo do amor de transferência, senão ele não consegue, ele está sozinho, ele está capturado por uma culpa muda, mortífera, que pode levá-lo sim ao suicídio. Apesar de eu achar, de eu pensar como você e como a Nina está pensando agora, que suicídio não é somente a passagem ao ato final. Você se suicida na vida de várias maneiras. E se você não tomar cuidado, amanhã você comete uma besteira contra você mesmo. Isso é suicídio, na medida em que mortifica o sujeito. Mortificação do sujeito é suicídio. Porque, na verdade, Simil, o sujeito não quer se matar. Ele quer sim, matar algo nele. sim. Exato, Isso é textual em Luta e Melancolia. Isso. Não é? O sujeito, que, inclusive na passagem ao ato, ele não quer se matar, ele quer se livrar de uma angústia e é uma forma de matar um outro que ele não engoliu, que ele E vive é em esse conflito super-eu dentro que dele. o Simil E é está o super. apontando. Isso é Eu brilhante. tô, Nós vamos Ele ter quer calar esse super-eu que eu, você eu tô, espera dentro dele. só para finalizar a minha participação hoje, eu estou querendo trazer uma experiência pessoal, recorte, né? De uma pessoa que se suicidou na minha história, né? E que ela tomou um vidro inteiro de Gardenal. Agora, Explica para as pessoas mais novas o que é o Gardenal, que as pessoas não, os não, novos não sabem. o Era Gardenal é um medicamento usado para epilepsia. epilepsia, Epilepsia. que era praticamente Ele é quase que o dos únicos, né? Os primeiros, não é? Não é, Isso. Felipe? do Zoom na época, do Zoom na época. Ele é fortíssimo, é um sedativo. Você toma um Gardenal, você dorme 2 dias. E ela tomou quase um vidro, né? Agora, então, conversando com pessoas, é claro que a gente não pode entender o que levou essa pessoa a fazer isso, mas pode ser, como a Nina está dizendo aí, um acidente. É. Ela não queria Entre morrer, na aspas, verdade. entre aspas. Pois é. Seria muito interessante que cada um, porque nós vamos continuar da próxima vez, se o grupo que coordena, o Felipe, o Rafael, Simone, concordarem, vamos continuar com esse texto, trabalhar mais. Mas que seria interessante, pelo amor de Deus, assistam um filme que é muito gostoso de assistir, com a Julianne Moore, chama As Cores da Vida. É sobre a história de um filho, e é a história da mãe, né? Da angústia da mãe. Para mim, é um dos melhores trabalhos dela. Ela tem o trabalho, teve o trabalho muito bom, que foi o Para Sempre Alice, sobre Alzheimer, e esse. Dalloway.
Mrs. Dalloway também. Ah, As e horas, tem, as horas. Não, as horas foi a Aquela É com ela, é com ela. Nicole Então- Kidman também. É com ela, então, Tem a por Nicole favor, Kidman. Nicole assistam Kidman, como é que eu falei? As cores da vida. Cores da da vida. vida. Deve ser isso, tá? É só botar o nome dela que vai aparecer o filme. E é com aquele um ator de cor negra que tem uma voz belíssima, trabalha Os Oito Odiados lá. E a história, a angústia dela como mãe culpada em relação à morte de um filho, e esse filho toma um vidro de remédio num momento de crise na relação incestuosa com a mãe. É uma criança de 6 anos, 5 anos. É um filme belíssimo. É belíssimo esse filme. E gostoso de ver, passa rápido. Mas nós vamos continuar com esse tema, viu, Zé Mário? Presta atenção, Nazar. Só então para Você estava falando de um caso aí. provocar todo mundo, o Lacan diz o seguinte, que a culpa é a principal proteção contra a angústia. Isso. E que é um erro renunciar a ela. Interessante isso. É um erro renunciar a ela, mas também no tratamento é um erro condescender ao entrincheiramento do sujeito nela. É uma ambiguidade aí. Daí o talento que ele chama aqui, a responsabilidade ética do analista, de lidar com esse paradoxo, né? Que, ao mesmo tempo, reconhecer que a culpa ela é estruturante, mas que ela não pode ser, digamos, um refúgio contra o desejo, né? Contra o desejo. Então, essa o grande desafio do analista, que é justamente lidar com esse paradoxo que o sentimento de culpa traz, principalmente nesses casos extremos em que nós sabemos que tem esses casos, né, da clínica da melancolia ou de outras clínicas de obsessivos que não querem se curar, né? Pessoas que temam em ficar gozando um sentimento de culpa ali, sofrendo muitas vezes, adoecendo, fazendo doenças e eternizando, digamos, esse gozo masoquista, digamos, que esse contexto traz. Onde é que ele fala isso, Zé Mário? O Lacan? Ele fala isso nesse texto, o Lacan, ele fala isso nesse texto aqui, deixa eu ver aqui. Fotografa aí e coloca. Não, eu vou falar para você rapidamente aqui. Eu tenho aqui direitinho. Uma coisa curiosa que aqui não é. Deixa eu ver. Introdução teórica. Um texto 950. Introdução teórica às funções da psicanálise em criminologia. Ah, tá. E há que depois trabalhar a questão da culpa em função da constituição do sujeito. Isso Teresa vai poder depois explicar com clareza, a partir do estádio do espelho, que o sujeito ele é culpado do real. Essa é a culpa estrutural. Sim, sim. Né? E é essa culpa que é estrutural. Estrutural. E que Lacan chama de culpa muda. Vamos ficar por aqui, a gente continua com esse texto da próxima vez. Simil, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem aí na escola, ou você tem com você, o livro O Discurso Melancólico da Lambotte? Porque eu tenho. O que eu tinha aqui desapareceu. Sumiu, não sei, nossa. eu preciso.
eu comprei lá em Vitória, na mão dela. Ah, meu Deus. Você tem mais de um? Não, não tem. Só tem ele. Lá na escola não tem? Não, eu não sei, Nazar. Isso aí eu tenho que ver. Se lá Tem na Você alguém escola- vê para mim, por favor? E se alguém- você não tiver, eu vou te pedir para você fazer uma cópia. Manda para mim que eu te pago. Nem na biblioteca, Tereza? Na nossa biblioteca tem? Eu Deve posso- ter. Verifique e te falo. Tá bom, porque Vamos eu ficar preciso por aqui, desse então? livro. Vamos, um abraço, um Um abraço. beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.